Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Bittencourt, eu sou diretor do Centro Médico de Check-up e trouxe aqui hoje, num estúdio de televisão que tem um ambiente controlado, a doutora Ana Helena, médica infectologista, para tirar as nossas dúvidas sobre o lockdown. Por que a gente está no lockdown? E o que a gente tem que fazer para evitar que a gente entre num outro lockdown, ou seja, numa terceira onda? É importante que todos entendam que a gente também tem que fazer a nossa parte. Ou seja, a gente tem que adotar medidas para que a gente se proteja da contaminação do coronavírus e também proteja o próximo. Tudo bom, doutora? Como você está? Tudo jóia, Alexandre. Primeiro, é um prazer estar aqui. É uma grande satisfação retornar aqui para os estúdios da Check-up. Maravilha. Então, a gente está aqui agora, em Brasília, vivendo um lockdown. Ou seja, nós estamos com um comércio fechado, podendo gerar desemprego, causando uma ansiedade muito grande para os empresários e também para os empregados, que não sabem se vão continuar empregados ou não. Então, assim, a gente tem recebido muita pergunta a respeito de se esse lockdown ele é causado por causa do carnaval. Ou seja, as pessoas foram para o carnaval, não se protegeram e agora, mais ou menos 2 semanas depois do carnaval, chegou aí uma onda muito grande de Covid que superlotou as UTIs dos hospitais. Doutora, esse lockdown, ele é em virtude do carnaval? Alexandre, para a gente avaliar qualquer ação que a gente vai tomar em relação à saúde pública, porque as ações elas precisam ser voltadas para a saúde pública, né, não é individual, a gente precisa avaliar o R0, ou seja, que é a quantidade de multiplicação, vamos dizer assim, de casos que a gente está tendo naquele determinado local, no caso aqui em Brasília. A gente precisa avaliar a mortalidade e a taxa de ocupação em UTI. A gente viu que em Brasília, né, nos últimos 12 meses, a gente tinha quase 600 leitos, agora a gente tem uma média de metade dos leitos, sendo que a gente tem novas variantes. A gente sabe que essas variantes, apesar de não terem uma letalidade maior, mas elas têm uma infectividade maior. Então, suponha, se antes a minha variante, de cada 100 pessoas, infectava 5, agora de cada 100 pessoas ela infecta 10 ou 15. Então, apesar de não ter uma letalidade maior, essas pessoas vão precisar de mais leitos, que a gente não tem disponível, porque já disponibilizou esses leitos para outras questões que também precisam de UTI, porque as doenças continuam acontecendo. Então, qualquer questão de saúde pública, ela precisa ser focada nesse tripé. E como agora a gente tem uma alta taxa de ocupação de UTI, principalmente na última semana, é inevitável que a gente pare os serviços para poder reorganizar, realocar as forças de trabalho e aí sim pensar em reabrir os novos serviços. Ótimo. Então, o que a gente está tendo aqui? Nós estamos tendo a chegada de uma nova variante do coronavírus que tem o dobro ou mais do que o dobro do potencial de contaminação e, ao mesmo tempo, a gente teve um encerramento de metade dos leitos de UTI que a gente tinha nos hospitais de campanha, certo? Então, o que acontece? A gente teve o dobro do potencial de contaminação, ou seja, o vírus começou a se contaminar com mais rapidez sobre a população, certo? E a gente teve uma redução dos leitos de UTI. Então aconteceu a superlotação. E a superlotação culminou com o estresse da capacidade máxima que a gente tem de leito de UTI. Lembrando que a gente não tem só pacientes de Covid que usam UTI, também temos outras doenças, às vezes um AVC ou alguma outra doença que precisa do suporte de UTI, certo, doutor? Não só as doenças agudas, mas algumas doenças crônicas, cirurgias eletivas que também precisam de UTI. Uma coisa que talvez eu fiquei faltando comentar com você, sim, isso é decorrente, né, do mau comportamento dos últimos 15 dias. Pelo ciclo de doença da Covid, né, o paciente ele vai começar a desenvolver os sintomas a partir do 4º até o 12º dia pós-contágio. E geralmente o paciente entra naquela fase inflamatória no 10º dia de doença. Então nós estamos aí no que a gente chamaria do período crítico e provavelmente a gente espera que tenhamos 3 semanas ainda de muito trabalho, 3 semanas ainda de superlotação e de grande demanda de leitos. Muito bom, doutor. Então olha só, veja bem, a gente está tendo um período crítico de disseminação do vírus por vários fatores, pelo fator das pessoas talvez não terem se protegido, não terem adotado as medidas preventivas durante o carnaval, pelo fator da gente ter uma redução de metade dos leitos de UTI, e agora
Durante o lockdown, a gente vai ter um estresse sobre a rede hospitalar, uma necessidade de utilização desses leitos de UTI durante aproximadamente 10 dias. E a gente espera que seja um estresse aí de 2 a 3 semanas, pelo menos, a depender do comportamento da população. Ou seja, 2 a 3 semanas, a gente tem aí aproximadamente de 15 a 20 dias de estresse sobre os leitos de UTI. Então, o lockdown, ele tá aí para quê? Para evitar com que, após essas 2 ou 3 semanas, a gente continue com a rede lotada, não é isso, doutora? Isso. E uma coisa que foi muito comentada no último final de semana, a respeito da declaração do membro da OMS, onde ele fala, onde se pegou um trecho apenas da declaração, e ele fala a respeito da importância ou não do lockdown e a respeito do seu desdobramento sobre a economia. Se a gente ler toda a declaração dele, a gente vai ver que ele não se pronuncia contra o lockdown. O lockdown ele não deve ser utilizado como forma primária de controle de uma pandemia. E a gente não está utilizando ele aqui como uma forma primária. A gente já esgotou todas as outras formas, orientação de população, distanciamento, de máscara, higienização. A partir do momento que a gente não tem outra solução, sim, a gente propõe o fechamento das atividades, mas de forma alguma como uma forma primária. E o lockdown ele já se mostrou muito efetivo em outros países, onde houve o fechamento das atividades econômicas. Uma coisa que a gente fala muito é como todas as pandemias passadas, essa vai passar, né? Mas defunto, ele não sobrevive à pandemia. Defunto, ele não reergue um comércio. A pessoa vive assim. Exatamente. Então, fazendo uma breve análise, a gente está tendo muita discussão aqui se o lockdown é necessário ou não, ou se a decisão foi assertiva ou não. De acordo com o que a doutora está explicando aqui para nós, é o seguinte: o lockdown é o último recurso que a gente tem. Ele não é um recurso que a gente utiliza na primeira vez, na primeira etapa. A gente só utiliza o lockdown, a gente só fecha o comércio quando a gente não tem mais recursos, ou seja, a gente não tem mais leitos de UTI para receber essas pessoas. Então a gente está aqui em Brasília, vivendo um lockdown agora, e a pergunta é, por que nós estamos em lockdown? Bom, todos têm que fazer a sua parte. E é muito importante a gente lembrar das medidas preventivas que a gente acaba esquecendo, porque à medida que vão liberando as atividades, a gente vai voltando à rotina normal do dia a dia, a gente esquece das medidas preventivas básicas que passam pela utilização da máscara, pela higienização correta das mãos, né? E pelo distanciamento social. Então a gente tem que lembrar de fazer a nossa parte, porque nós estamos no meio de um lockdown, numa fase difícil, a gente vai superar ela, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, porque senão a gente vai entrar num outro lockdown. A gente sabe que a vacina já chegou, a gente sabe que a vacina existe, mas a gente precisa primeiro de imunizar a população. Enquanto a imunização não chegou para toda a população, não é, doutora? A gente tem que fazer a nossa parte com as medidas preventivas, certo? Certo. E quando você for chamado, quando você for convocado, se estiver na lista dos aptos à vacinação, até porque existem as exceções, né? Não se furte a esse ato, né? Porque a vacina não é individual. Nunca foi um ato individual, ele é coletivo. Exatamente. Então, assim, gente, se você for convocado para vacinar, quando chegar a sua vez, vamos vacinar. Por quê? Porque quando todos estão vacinados, a gente impede com que o vírus passe de uma pessoa para outra. Então a gente está num momento difícil, está numa fase difícil, mas a gente vai superar. E para que a gente supere essa fase, a gente precisa da ajuda de todos. Muito obrigado, doutora, pelas explicações. Doutora Ana Helena, médica infectologista, trabalha no Agarram, está na linha de frente, está acompanhando aí essa superlotação dos leitos de UTI, e a gente vai precisar realmente de passar por essas 2 ou 3 semanas, né, doutora? Eu disse de um estresse muito grande sobre a rede pública, mas vamos superar isso. Então a gente conta com a ajuda de toda a colaboração para que a gente consiga reabrir o comércio, reativar a economia, manter os empregos. Mas para isso, né, doutora, a gente precisa que todos façam a sua parte. Ou seja, utilizem das medidas preventivas, higienizem suas mãos e vá tomar vacina quando você for convocado. Muito obrigado, doutora. Alexandre, eu que agradeço, né? E o último recado para a população, né? Tenha um pouco de paciência para não virar paciente. Exatamente. Muito obrigado.